Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Regiane Rodrigues. Você está no canal Você Decide. Como vocês estão? Vocês estão bem? Como é que vai? Gravei um vídeo agora mais cedo e me veio à memória algo para me compartilhar com vocês sobre o que Deus tem feito através da internet, gente. Olha só. Muitas pessoas creem que o Senhor não fala pela internet. Mas o Senhor fala e o Senhor faz, tá? E eu quero honrar a vida de duas pessoas que talvez vocês até conhecem, não sei, né? Que através da vida delas, eu recebi o dom de línguas através de uma oração e a outra um renovo espiritual que o Senhor me deu por um tempo que eu estava passando por fraqueza espiritual. Eu vou contar para vocês agora o testemunho. Fique aí, tá? Não saia. Para que sua fé cresça, tá? Então nada é em vão. Muitas vezes a gente temos que crer no que a pessoa está falando naquela hora, impor na mão e tal, fazendo oração, você receba em sua casa. E realmente o Senhor faz. Então a primeira pessoa que eu quero honrar aqui é a Kelly Salles. Não sei se vocês já conhecem o canal dela, mas é a Kelly Salles. Então, eu já contei, acho que a história aqui sobre o meu batismo em línguas estranhas. Foi o batismo de línguas estranhas, tá? Então, eu fui batizada com as línguas estranhas. Eu fui batizada em línguas, né? Com o Espírito Santo. Só que quando eu fui batizada, o que eu tinha em meu coração? Que na igreja onde eu participava, todas as pessoas falavam em línguas. Não, exceto duas pessoas, eu e uma outra mulher, né? Então aqui dali eu ficava, meu Deus, eu quero ser batizada, mas eu queria aqui dali para mostrar que eu também falava em línguas. Eu não estava recebendo com humildade. Então quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, que foi bem no início da minha conversão, eu não recebi o dom de línguas. Sabe quando que eu fui receber o dom de línguas? Depois de 3 anos. Que quando isso saiu do meu coração, eu já não queria mais esse dom para isso. Aquilo eu abandonei, saiu do meu coração. E quando Deus viu que eu estava preparada para receber o dom de línguas, foi aí que o Senhor usou o canal Kelly Salles, em uma oração que ela faz, ela e um outro rapaz, que eu não lembro quem era, um moreno, e falou assim, você que não recebeu o dom de línguas, hoje você vai receber. E eles começaram a orar, e naquele dia eu recebi o dom de línguas, sabe? Foi extraordinário, gente, e até hoje Deus não só me deu o dom de línguas, mas Deus me deu variedade de línguas, tá? Gente, ai, que alegria, que alegria. Como eu queria não ter tido isso no meu coração antes, sabe, de querer aparecer, e querer, eu sei falar em, Deus já me deu falar em línguas e você, o outro não. Não, não é isso. Não é sobre isso, o dom de línguas. É um revestimento espiritual. E o Senhor me deu na hora certa, tá? E a segunda pessoa que eu quero honrar aqui, muitos gostam, outros não gostam, mas é uma pessoa que Deus usou pra minha vida. É a querida Dani. Vocês já assistiram o canal dela? Querida Dani? Ela coloca muitas experiências extraordinárias, sabe? Muitas coisas assim poderosas mesmo, né? Que a gente quase não vê as pessoas falando ou testemunhando que já viram. Então eu passei por 2 anos da minha vida com uma luta muito grande espiritual, mas muito grande mesmo, gente. Assim, de querer ler a Bíblia, se ler forçado, sem vontade de orar. Uma fraqueza espiritual tremenda, gente. Eu nunca passei na minha vida. Mas uma fraqueza espiritual como eu passei nesse tempo, tá? E esses tempos agora, tá? Faz 2 anos, fazia 2 anos. E eu pedi ao Senhor minha força, Senhor, força, Senhor, força. Sabe, antes quando eu ia na igreja, toda igreja que eu ia, sempre o Senhor falava comigo nas igrejas. E quando eu passei por essa luta espiritual, que eu enfraqueci, ficar sem força para orar, sem ler a palavra, sabe? Eu quase não ouvia mais o Senhor falar comigo. E aí, gente, foi que eu tava assistindo um vídeo dela, um dos últimos vídeos dela agora, que ela gravou, sabe? Sobre arrebatamento. E no final do vídeo ela faz uma oração. Gente, aquela oração dela veio da parte do Senhor. Não era mais ela não, era o Senhor. E, gente, eu fui revestida de uma força. De volta ao meu primeiro amor, gente. De volta em ler a palavra de Deus.
em ler, é vontade de ler, vontade de orar, vontade de estar perto do Senhor, vontade de cantar. Sabe, gente, renovou de novo aquilo que eu tinha pedido para o Senhor há 2 anos lutando contra a fraqueza espiritual. Renovou novamente, então eu quero honrar a vida da querida Dani. E também honrar a vida da Kelly Salles, porque foram 2 pessoas que foram usadas para minha vida. Eu creio, elas não me conhecem, mas Deus conhece elas. E Deus sabe o íntimo delas, sabe? E claro que foi o Senhor, através da vida delas, que usou para minha vida. E eu quero te falar que através da internet, sim, o Senhor também muda histórias. O Senhor até cura pessoas, que eu já vi relatos, né? De pessoas sendo curadas através de uma oração pela televisão, pelo celular, tá? Então, muitas pessoas desprezam isso, sabe? Mas eu quero te dizer que nada é impossível para o Senhor. O Senhor, ele usa da forma que ele quiser. Não pare, não deixe o Senhor dentro de uma caixinha. Não, Deus faz da forma que ele quiser. Não tem como aprisionar o Senhor para trabalhar só de uma forma. Tem muita gente que faz isso, sabia? Ah, não, isso aí não, Deus não tá nisso aí não. Eu já compartilhei com vocês sobre o falar em línguas estranhas, né? Que eu perguntei para Deus, né? Porque eu vim de uma igreja católica, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Falar em línguas nunca na minha vida, nunca. Então, como eu não tinha conhecimento, tanto que quando eu me converti, gente, que eu me converti verdadeiramente, eu tive um encontro com Deus, como eu já compartilhei nos meus vídeos, como foi meu encontro com Deus. Isso daí eu não fiquei, tipo assim, o que é isso? Apavorada, fiquei com medo. Não, eu queria pra mim. Quando eu comecei a ver os dons espirituais, o falar em línguas, eu quis pra mim. Só que aí teve um tempo que eu tava numa igreja e eu fiquei pensando em aquele pessoal lá falando em línguas e tal. E profetizando, e eu disse, Deus, isso é de ti mesmo. Se for de ti, fala comigo. Fala comigo. Gente, eu creio que não passou nem 1 minuto, nem 2 minutos. Uma mulher que tava lá na frente, eu que tava lá atrás. Eu tava no banco lá atrás. Eu não falava em línguas esse tempo. E uma mulher que tava lá na frente, mais ou menos assim, da minha idade. A mulher tava de frente pra outra. A mulher deu uma virada, gente. Deu uma virada. E foi em direção a mim, com os olhos fixos nos meus olhos. Eita, glória. E ela chegou em mim, bateu no meu joelho, falando em línguas. E bateu no meu joelho e bateu no chão. Tá? Vem dizer que não é Deus. Quem pode ler nossos pensamentos? Quem pode ler nossos pensamentos é o Senhor. Então o Senhor mostrou ali, ei filho, eu tô aqui. Eu tô aqui. Então não fique colocando, ah, Deus não tá naquele dali, Deus não tá naquele mover. Melhor ficar calado se você não sabe. Tá? Tem muitos por aí que não é Deus, não é, mas e aí? Melhor ficar calado. Né? E se for Deus que tá naquele dali? E você falar que não é? Eu pus a prova e o Senhor falou comigo. Eu estou aqui. E muitas pessoas, eu tenho certeza que se vir aquele, se tivesse lá incrédulas e visse aquele mover, ia dizer que era o inimigo. E não era o inimigo. E Deus batia no meu joelho e batia no chão. E falava em línguas aquela mulher. E sabe o que eu entendia na minha alma? Busque. Busque porque eu tenho para me te dar. E é isso, gente. Eu vim aqui só para compartilhar porque eu me lembrei, sabe? Do que o Senhor fez. E esse canal que eu quero compartilhar, porque eu também já falei aqui no canal porque eu criei esse canal. Foi algo muito sério, tá? Então assista lá por qual motivo eu criei esse canal. Você vai ficar impactado, tá? Do que Deus fez. Do que Deus fala. Deus é sério, gente. Deus é sério. Não pense não que Deus é oba-oba assim, não. Que Deus só é passar a mão de cabeça, não é não. A gente vê pela Bíblia mesmo, Moisés, que foi um grande homem de Deus, chegou no final por causa daquele povo rebelde que ele bateu com aquele cajado na pedra, já brabo, já também com o pessoal. Não entrou pra ver a terra prometida, não. E olha que ele pediu pro Senhor, Senhor, por favor, deixa eu entrar, deixa eu entrar, o Senhor não, negativo. Né? Ah, se fosse outro, hoje em dia, ah, então tá bom, Deus. Não quero mais te servir também. O que é isso? Deus, ele faz da forma que ele quiser. Ele é Deus. Ele quer nos salvar. E o que importa para Moisés é que ele foi salvo. Tá com o Senhor. E ele viu uma coisa ainda mais grandiosa que é o céu.
tá? Não impeça da forma que o Senhor quer trabalhar. Faz prova com o Senhor também. Senhor, és tu mesmo. Fala comigo, Senhor, se és tu, faz um sinal. Porque quando não é o Senhor e o Senhor responde que não é Ele, saia imediatamente do lugar. Aleluia. Essa é a palavra de agora que o Senhor está mandando falar com vocês. Um grande abraço, fique na paz.